Muito boa noite, nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Obrigado pela sua companhia, pela oportunidade de estarmos juntos. Eu retiro uma palavra de São Paulo, o apóstolo aos Coríntios, para nós iniciarmos essa noite, para que Deus venha iluminar o nosso coração com a sua palavra, para que Ele nos dê condições de refletir a nossa vida a partir da vida daqueles que viveram antes de nós, daqueles que fizeram de maneira radical a experiência dessa música. Viver e morrer por uma causa é mais do que deixar vazar o nosso sangue num estado de martírio. Muito embora o martírio tenha voltado hoje, né? Nós temos escutado alguns relatos muito tristes de pessoas lá no Oriente Médio sendo sacrificadas porque são cristãs. Mas não é o nosso caso aqui no Brasil, não é o nosso caso na América Latina. Nós não precisamos perder a vida, deixar de maneira, como outros perderam. Mas a gente fala de uma outra forma de perder a vida para ganhar uma outra, que é justamente quando a gente tem condições de renunciar todos os nossos excessos para que Deus possa viver em nós e através de nós. É sempre um desafio muito grande a gente permitir que o Evangelho vá sendo cada vez mais incorporado por nós. É o grande desafio, é a grande questão que nós precisamos administrar diariamente. A qualidade do nosso cristianismo não depende do tanto que a gente participa do rito. A participação do rito é apenas uma resposta natural daquela mente que já está transformada. Mas a qualidade do nosso cristianismo depende da transformação da nossa mente. Quanto mais parecido nós estamos no jeito de pensar de Jesus, maior é a qualidade da nossa vida cristã. Porque às vezes a gente acha que é a repetição que vai nos salvar, né? Eu vou ao culto todos os dias, eu vou à missa todos os dias, eu rezo 2 horas por dia. Mas a nossa oração, o rito que nós participamos, já teve condições de transformar a nossa cabeça? Transformou o nosso jeito de sentir? Transformou o nosso jeito de tratar os outros? É aí que você vai descobrir se o cristianismo está com qualidade. Porque estereótipos não salvam, minha gente. Os estereótipos não podem salvar ninguém. Uma religião cheia de estereótipos, cheia de aparências, a gente volta ao contexto em que Jesus criticou. A gente reassume aquele paganismo. E é um risco muito grande de nós trazermos parcelas do paganismo para o contexto cristão e a gente viver um cristianismo pagão. É muito perigoso. E São Paulo fala de maneira muito interessante de como é possível, de como nós devemos viver a vida cristã a partir da disciplina dos atletas. Ele fala assim: não sabeis acaso que no estádio os corredores correm todos, mas só um recebe o prêmio? Correi, pois, de modo a levá-lo. Todos os atletas se impõem uma sese rigorosa. Isso é um sacrifício, né? A sese é sacrifício. Esse sacrifício, diz São Paulo, não é sem motivo. Eles se sacrificam para receber uma coroa perecível, isso é, que acaba com o tempo. Um troféu. Da mesma maneira como muitos de nós. Já ganhou o troféu, Cristian? Boa noite. Já ganhou medalha? É isso. Uma condecoração, né? Uma medalha, um troféu. São os prêmios perecíveis. Eu já ganhei tantos prêmios na minha vida. Depois vai virando um peso, né? Você não sabe onde guardar. São Paulo está dizendo que os corredores, os atletas, eles correm para receber uma coroa perecível. Porque naquele tempo, né, o esporte nasceu na Grécia. Os gregos é que inventaram as Olimpíadas, por exemplo. Essas modalidades olímpicas, tudo isso tem raiz na Grécia. São Paulo conhecia a cultura grega, era um homem muito informado, um homem culto. Então ele está se referindo àquela coroação grega, aquele ramo que eles colocavam, né? De que será aquilo? Não me lembro.
Louro, o louro da vitória. Isso, por isso que a gente usa isso, né? A expressão. Era uma coroa de louro. Esse tempero que a gente usa para cozinhar. Era uma maneira que tinha de identificar o perdedor do ganhador. Então os atletas, eles corriam, eles viviam uma disciplina diariamente para que tivessem condições de conquistar essa coroa. Uma vaidade que todos nós temos, todos nós gostamos de ganhar. Todos nós gostamos de chegar em primeiro lugar. Isso é natural da vida humana. Eu, portanto, diz São Paulo, corro assim. Não vou às cegas. E o pugilismo, pratico assim. Não dou golpes no vazio, mas trato duramente o meu corpo e o mantenho submisso, a fim de que não ocorra que depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo venha a ser eliminado. Palavra de São Paulo para poder nos ajudar a pensar a qualidade do nosso cristianismo a partir da disciplina dos atletas. Muito sábio isso. A gente sabe que um atleta, para chegar em primeiro lugar, ele tem que renunciar muito. Eu tenho amigos atletas profissionais e eu sei como é a vida deles. Eles não podem se dar ao luxo de fazer o mesmo que nós, meros mortais, fazemos. De passar a noite sem dormir, porque precisamos viajar. De passar uma noite numa festa, por exemplo, a festa está muito boa, e a gente não vê o tempo passar, na hora que a gente vê, já deu 3 horas da manhã, até que a gente chega em casa, até que toma um banho, vai dormir 4 horas da manhã, no outro dia tem que levantar cedo. O atleta não pode fazer isso. O atleta, se ele quiser elevar cada vez mais as possibilidades dele, ele precisa ter uma disciplina física. Precisa comer na hora certa, precisa comer o alimento certo. Ele não pode comer errado. Ele precisa ter um conhecimento do funcionamento orgânico. Funcionamento do organismo dele. Para ele saber qual é o alimento que vai dar energia, qual é a hora que ele precisa comer para ter aquela energia. Depois, um momento em que esse corpo precisará de um repouso, de uma boa noite de sono, para que no outro dia tenha condições de realizar a sua função. Enfim, a disciplina de um atleta é muito diferente da nossa. Nós podemos nos dar, muitas vezes, o luxo de fazer uma proeza, né? Eu vou dormir tarde porque eu quero ver aquele filme. Não. O atleta vive diariamente uma disciplina porque ele sabe onde ele quer chegar. Ele sabe aonde ele quer chegar. Vocês se lembram daquele episódio da Copa do Mundo, em que nós passamos aquele vexame diante da França? Que o Ronaldinho passou mal nos bastidores, o grande Ronaldo, que tantas alegrias nos deu com o seu futebol. Depois até lavamos a alma, né, ganhando contra a Alemanha, naquela Copa, não sei se foi da Coreia, né, que a gente ganhou. Não sei. Da Coreia, isso. Naquela lavada de alma a gente recuperou a autoestima. Mas naquele episódio da França, a Copa em que nós perdemos vergonhosamente por 3-0, eu acho, a última partida, e nós éramos favoritíssimos. O nosso gênio, né, não estava bem naquele dia. Vai ver ele fisicamente estressado com a pressão. Não sabemos o que aconteceu com o Ronaldo. É um mistério até hoje para nós. O que a gente sabe é que aquele menino não era o mesmo que tinha jogado aquele último jogo contra a Holanda, onde nós fomos para os pênaltis, uma partida que a gente quase morreu do coração, tão bonita que foi, disputada com extrema competência. O Ronaldo que a gente viu não estava fisicamente da mesma forma que estava no jogo anterior. Aí a gente viu um homem cheio de talento, cheio de competência, agonizando em campo, coitado, que ele não conseguia nem correr direito. Depois a gente ficou sabendo dos episódios dos bastidores, que passou mal. Ali a gente viu tanto que o corpo de um atleta, se ele não estiver descansado, se ele estiver com alto nível de estresse, ele não corresponde. São Paulo pega esse episódio, esse fato, né? Não o episódio da Copa do Mundo, ele pega o fato de um corpo precisar disciplina para poder dar o resultado e aplica isso na vida espiritual. Isso é fantástico, minha gente. É por isso que os monges
os padres do deserto, Santo Antão, que foi aquele homem que iniciou a vida monástica. Qual foi a proposta de Santo Antão? Foi justamente conciliar as disciplinas do corpo com as disciplinas do espírito. Olha que fantástico. Um homem que viveu lá no início, nos primeiros séculos do cristianismo. Nós estamos 1800 anos, sei lá, 1400, 1500 anos depois das primeiras experiências monásticas. E aí, nós ainda precisamos compreender o que aqueles homens estavam ensinando naquela época. Eles se retiravam para o deserto, eles iam para o deserto, e lá viviam diariamente a disciplina do corpo. E ao colocar o corpo neste contexto de disciplina, eles descobriam as virtudes espirituais. Isso é viver o cristianismo. É a gente buscar diariamente as disciplinas do corpo que nos ajudam a chegar nas disciplinas da alma. Minha gente, quando nós estamos, a gente tem refletido muito sobre isso. Eu me lembro que no último programa que a doutora Gisela Savioli veio aqui, ela falou do quão importante nós termos a disciplina da nossa alimentação. A necessidade de uma atividade física. Quantas vezes nós falamos isso aqui? Ah, padre, mas a minha estrutura de mundo não me permite essa disciplina. A minha estrutura de mundo, a vida que eu levo, ela é tão corrida, ela é isso, ela é aquilo. Aí é que a gente identifica como falta conversão na estrutura da nossa vida. Não basta você querer converter a sua mente, o seu jeito de pensar, o seu jeito de sentir. Você precisa ter coragem na estrutura de mexer na estrutura do seu dia. Você começar a priorizar algumas coisas, assistir menos televisão talvez. Ter condições de colocar na estrutura do seu dia uma mudança que possa favorecer você, viver essa disciplina da sua alimentação, da sua atividade física, para que todo esse contexto físico ajude a repercutir nas suas transformações espirituais. Nós não podemos mais fragmentar a nossa vida, minha gente. A vida fica muito empobrecida quando a gente fragmenta e depois não ajunta as peças. A gente só tem o direito de fragmentar para a gente poder entender. Às vezes é necessário você fragmentar para facilitar o entendimento. Então você vai no médico que é especialista em pé, porque você está com um problema no pé. Mas você não pode abrir mão de ter aquela visão holística. Muita gente tem medo dessa palavra porque a Nova Era usou muito isso, né? Holístico é aquilo que é o todo. Você precisa de um médico que lhe veja no todo. O seu pé não dói por acaso. Ele está ligado a um sistema. E esse sistema precisa ser compreendido na totalidade. Quando a gente vai para o especialista, nós estamos buscando a sabedoria que a especialidade nos empresta. E é bom, em determinados momentos da sua vida, você esquartejar para compreender. Mas se depois você não junta aquela parte que foi esquartejada com o contexto todo, você não vai ter condições de compreender a sua conversão na totalidade. Aí a gente fica aquele cristão que só converte uma parte da vida. Ah, tá bom, eu já converti, eu já tenho a minha vida espiritual, eu já consigo ter uma vida em Deus, mas eu ainda não consigo ter a disciplina do meu corpo. Eu ainda não consigo dormir o tanto que eu preciso dormir, porque falta conversão. Falta a gente ter coragem de largar o celular por volta de 8, 9 horas da noite. Falta a gente ter coragem de desativar aquele bendito WhatsApp para que a gente tenha condições de ficar mais desligado. Amanhã você vê o que o grupo postou. Amanhã você vê quais são as novidades do Twitter. Amanhã você vai ver quais são as novidades do Facebook. Mas se você não começa a colocar a disciplina para você ir se desligando à medida que vai chegando a noite, nós não vamos favorecer o nosso descanso, porque a ciência nos comprova que quanto mais estimulados nós estivermos, menos condições de dormir nós teremos. Minha gente, eu nasci numa época, e olha que eu não sou velho, né? Quantos anos você tem, Cristian? 37.
Eu tenho 43. Muito embora a gente esteja com cara de 20 e poucos, né? Não parece que nós temos tudo isso. Brincadeira. Não sei, você nasceu num contexto rural também, não? Numa cidade pequena, onde a gente costumava dormir 9 horas da noite, não era? Eu, particularmente, quando era menino, 7 horas da noite a gente estava capengando. Eu me lembro que no tempo do seminário, o seminário de Lavras, gente, a gente terminava a janta, tinha uma oração, uma bendita oração que a gente fazia, 8h30 da noite, que era um sacrifício de fazer. Acabava o Jornal Nacional, porque o Jornal Nacional naquela época terminava pontualmente às 8. Então 8h30 a gente estava na capela para fazer a última oração. A gente já ia arrastando para a cama. É impressionante. Hoje, trabalhar com a possibilidade de dormir às 9 horas da noite requer uma conversão de modos, de hábitos. Aí por isso que eu estou dizendo, essa disciplina que vai modificando o nosso comportamento é que favorece a nossa saúde. Nós não estamos doentes por acaso. Nós não estamos morrendo antes da hora por acaso. Nós não estamos tendo tanto câncer por acaso. Nós não estamos tendo tantas doenças de essas doenças autoimunes que são terríveis nos dias de hoje, que a gente não consegue nem identificar a causa daquilo. Por que o meu organismo se autoagride? Que a doença autoimune é isso. Eu começo a destruir eu mesmo, o meu sistema imunológico. Aí a gente começa a morrer de bobagem. Isso tudo não acontece por acaso, não. Essas doenças estão intimamente ligadas a um modo de vida. Aí você pode perguntar, pai, mas o que tem a ver isso com a vida espiritual? Isso é uma questão que o médico tem que tratar. Olha a palavra de São Paulo aqui nesse texto. Fazendo uma comparação direta da vida espiritual com a vida dos atletas. Será que nós temos o direito de ficar fora dessa reflexão? Será que nós não temos de fragmentar de vez em quando a nossa vida cristã para pensar justamente se nós estamos vivendo a disciplina dos atletas? Da meia-noite nós estamos com o celular ligado em cima da cama, aquela escuridão toda, a pessoa com aquele clarão na cara, o tempo todo querendo saber o que está acontecendo, qual foi a última fotografia que foi postada. Pelo amor de Deus, minha gente, alguma coisa está muito errada no nosso jeito de viver. Nós estamos fazendo escolhas mortais. Nós precisamos ter um pouco de bom senso. Seu corpo precisa descansar. Nós precisamos aliviar o estresse dos nossos dias. E nós estamos vivendo uma tecnologia que está sugando a nossa saúde. Nós estamos dentro de um contexto tecnológico absurdo, estressante. Aí a gente já não come direito, porque nós trabalhamos demais, nós nos deslocamos demais, a gente tem vergonha de levar a nossa marmita com a nossa comida saudável. Eu não estou tendo mais vergonha, não. Por onde eu vou, eu levo minha marmitinha, com os meus carboidratos que eu sei que me farão bem, com uma proteína magra. E isso não é comida chique não, viu? Se abrir minha marmita, tem lá, é batata doce, é frango sem sal, sem muito sal, porque o sal faz mal. Pedacinho de peixe grelhado. Meu almoço é a coisa mais simples do mundo. O meu jantar é a coisa mais simples do mundo. Porque você tem de optar por aquilo que vai favorecer o seu funcionamento. Vez em quando a gente come só pelo sabor das coisas. Não tem nenhum problema. Uma vez na semana você abrir uma... Hoje eu não vou preocupar com a minha nutrição. Hoje eu vou preocupar só com o meu prazer de comer. Mas todos os dias... Se você abrir mão da nutrição para só querer aquilo que é saboroso, é claro que na nutrição você pode ter alimentos saborosos. Mas é claro que não dá para comer uma lasanha todo dia. Eu não posso comer uma feijoada todo dia, muito embora eu sinta vontade. A alma aqui é vagabunda também, né? Sem vergonha, safada, que é tudo que não presta. Agora, se eu não coloco esse desejo que me impulsiona cada vez mais para comer o que não é saudável, todos os dias o meu tempo é só para comer um sanduíche. Mas você leva um sanduíche saudável? Ou você come os gordurosos que são feitos nos botecos, nos bares? São disciplinas, minha gente. Dá trabalho ser disciplinado. E é por isso que São Paulo fala aqui, é por isso que ele fala que ele faz questão de não ser um pugilista que dá golpes no vazio. Olha que expressão interessante ele usa.
ele não dá golpes no vazio. Isso é, ele sabe onde ele quer acertar. Ele sabe onde é que o golpe dele tem que ir. E o golpe que nós precisamos dar em nós mesmos? Para que a gente entre no eixo. Para que a gente possa entrar dentro de um contexto, de uma disciplina que possa nos favorecer. Isso sim é viver pelo Evangelho. Isso sim é o contexto deste refrão. Porque nós não precisamos ser martirizados, dar a nossa vida, porque nós somos, o Evangelho, o cristianismo, ele é bem-vindo aqui no Brasil. Você é bem-vindo como cristão, diferente de outros lugares, em que as pessoas estão morrendo porque são cristãs. Agora, num contexto de mundo, onde está todo mundo, onde as pessoas estão tão indisciplinadas consigo mesmas, tão descompromissadas com a sua saúde, tão descompromissadas com seus descansos, aí você tem de viver o martírio, de fazer o processo contrário. Tá bom, todo mundo tem o hábito de levar o celular para a cama e ficar com ele aceso até 1h da manhã, naquela ansiedade de ver até a última notícia. Eu não farei isso. Eu vou viver o martírio de ser uma pessoa diferente. Quando for 8h da noite, ter o direito de silenciar as minhas redes sociais. Sei lá qual é o horário, não sei até que momento você vai conseguir dormir. De você ter condições de fazer a sua disciplina para que você tenha, como São Paulo, a certeza de que você está dando o golpe no lugar certo. A disciplina, a mesma dos atletas, é a que nós precisamos viver para que a nossa vida espiritual seja qualificada. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já.